Olá, queridos. Tudo bem com vocês? Estamos novamente, mais um encontro virtual para trazer a você uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, para que nós possamos, nesse tempo de pandemia, passar fortalecidos pela palavra de Deus. Nessa semana, na quinta-feira, nós lembramos o dia da Ascensão do Senhor. É o dia em que a igreja lembra do momento que Jesus sobe aos céus e volta à sua natureza divina. Nós sempre somos lembrados de que Jesus desceu até nós. Essa é a mensagem do Natal. Ele desce, ele se esvazia e se torna um de nós. Nessa semana lembramos agora do movimento contrário, que ele sobe. Passados 40 dias após a Páscoa, Jesus ele volta a Deus na sua natureza divina. 40 dias se passaram da Páscoa. É interessante que o número 40 na Bíblia tem vários significados. Poderíamos dizer que 40 significa provação, tentação, dificuldade, deserto, lutas, mas também significa crescimento, significa tempo de amadurecimento, tempo de renovação. Será que esse tempo de quarentena que estamos vivendo não se parece um pouco com os 40 dias que a Bíblia nos mostra, tanto lá no deserto, quanto na experiência de Jesus na sua tentação, como agora na ascensão? Com certeza, a quarentena é esse tempo difícil, um tempo em que nós estamos aprendendo a lidar com ele, mas é um tempo de crescimento, um tempo que nós também somos sustentados por esse Deus que se faz presente. Jesus, logo após a sua ressurreição, ele foi ao encontro dos discípulos para fortalecê-los. Lembram que aqui em alguns momentos falamos de alguns encontros de Jesus que ele teve com seus discípulos? Assim foi com Tomé, com as mulheres, com Maria, foi com Pedro. Em cada momento Jesus estava restaurando, em cada momento Jesus estava fortalecendo. Para quê? Para uma missão. Qual era essa missão? A missão de enviá-los para o mundo. E foi isso que Jesus deixa como suas últimas palavras antes dele ascender aos céus. Por isso eu quero ler em Atos, o primeiro capítulo, os versos 8 a 11, que nos fala um pouco desse acontecimento, dessa subida de Jesus. Diz assim as Sagradas Escrituras: Jesus falou: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vejam, essas foram as últimas palavras antes de Jesus ascender aos céus. Vocês receberão o Espírito Santo e ele dará a vocês poder. Poder para quê? Para serem minhas testemunhas. As testemunhas de Jesus. Os discípulos estavam sendo capacitados para que a partir daquele local eles saíssem e espalhassem o Evangelho para todo mundo. E o Evangelho chegou até nós, porque esses homens, e depois mulheres, crianças e várias pessoas assumiram esse desafio de Jesus, de serem testemunhas dele neste mundo. E o Evangelho chegou até você e chegou até mim. O que é uma testemunha? Testemunha é alguém que sabe de um fato e que é convocada para falar sobre ele. Assim, hoje nós continuamos sendo testemunhas de Jesus, para falar, e não só falar verbalmente, mas falar com as nossas ações de quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador, de quem pertencemos. Testemunhamos não de nós mesmos, mas testemunhamos do próprio Jesus. Por isso, ser testemunha nos dias de hoje requer de nós uma vivência integral com o Evangelho. Ser testemunha de Jesus requer coerência. Da nossa parte, uma vida prática, uma vida em que nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações, elas estão coerentes com aquilo que Jesus deixou para nós. E o que Jesus deixou para nós? E aí nós precisamos ir para o Evangelho. E no Evangelho nós vamos encontrar
toda a ação de Jesus que ele ensinou aos seus discípulos por 3 anos, para que nós pudéssemos vivenciá-las também nos dias de hoje. Ser testemunha de Jesus nos dias de hoje significa ser os braços de Jesus para aqueles que precisam ser abraçados. Significa falar do amor de Deus para aqueles que se sentem abandonados. Significa dar de comer para os que têm fome. Significa dar de beber para os que têm sede. Significa praticar justiça em meio à injustiça. Significa fazer o bem o tempo todo, sem olhar para quem. Significa assumirmos a nossa posição como cristãos, não só apenas um dia, em um local, em um horário, mas em todos os dias da semana. Significa vivenciar uma ética diferenciada, uma ética de justiça, de amor, de compaixão, onde as pessoas possam olhar para nós e ver além de nós o amor de Jesus, ver a própria pessoa de Jesus. Por isso, a ascensão nos lembra não só apenas a subida de Jesus aos céus, mas significa que ele nos deixou aqui para ser suas testemunhas. E a pergunta que eu faço a você: como temos sido testemunhas de Jesus? As pessoas veem em nós o amor de Deus? As pessoas veem em você coerência naquilo que você crê e vive a partir do Evangelho? Pensemos sobre isso. Nós queremos ser uma igreja que testemunha esse amor em palavras, em ações. Queremos ser uma igreja que potencializa esse Evangelho no dia a dia. Afinal, nós somos apóstolos, somos gente de fé, gente que testemunha o amor de Deus, gente que vive concretamente esse Evangelho. Eu convido você a celebrar o dia da Ascensão, sendo convocado a esse chamado de Deus e ao mesmo tempo enviado pelo Espírito de Deus para ser testemunha de Jesus. Que Deus nos abençoe, afinal somos apóstolos.